Bom, então voltando aqui, nós temos a nossa linearização da relação que define o beta, expansividade volumétrica térmica, que é conhecido como aproximação de Boussinesq, né? Esse procedimento de linearização. Então nós tomamos o beta como sendo definido, né, como menos um sobre ρ d ρ dt a p, ele vai virar menos um sobre ρ delta ρ sobre delta t, né? Então, esse ρ infinito menos ρ, ele vai ser aproximado pelo produto de ρ vezes beta t menos t infinito, né? Então, o ρ menos ρ, o ρ infinito menos ρ, perdão, ele aparece aqui, ó, tá? Ele é isso daqui, né? É o termo de impulso que aparece aqui, né? Porque delta ρ é ρ infinito menos ρ, tá? Então ele vai amarrar diretamente a temperatura ali. E lá na equação governante, né, como tem como ela é ρ infinito menos ρ sobre ρ, aquele termo vai ser substituído simplesmente pelo beta-t, onde beta é um valor conhecido. Então eu coloquei aqui para algumas substâncias, né, o valor de beta, né? Para líquidos a aproximadamente 25 graus Celsius, uma atmosfera, né, nós temos o mercúrio, a água, o metanol, o óleo, né? E para gases ideais, o beta é simplesmente o inverso da temperatura absoluta em Kelvin. Então basta pegar a definição da densidade do gás ideal, né, que diz que ρ é igual a P sobre RT, né, e ver que para um gás ideal o beta vai ser simplesmente 1 sobre T. Tá? Isso vocês podem fazer com calma depois. Tá? Então, as equações, portanto, ficam, né, a equação da camada limite, né, a equação da quantidade da conservação da massa, né, continuidade, conservação da quantidade de movimento na direção x, porque é uma camada limite, e aqui inércia, impulso e viscosa, como a gente tinha falado, e a equação da energia aparece aqui também, né. Então, o que salta aos olhos aqui, né, é que ao contrário da convecção forçada, onde nós podíamos resolver primeiro o problema hidrodinâmico e tendo como solução velocidades, componentes da velocidade na direção U e na direção V, eu podia resolver isso primeiro e depois plugar esses valores daqui na equação da energia para poder resolver a temperatura, né? Aqui, na convecção natural, não dá para fazer isso mais, tá? Porque esse termo aqui, ele simplesmente acopla as duas equações. Eu tenho um termo fonte aqui, né, que justamente ele advém da solução dessa equação da energia. Então, aqui a solução tem que ser acoplada, tá? O que faz todo sentido, tá bom? É claro que a gente não vai resolver essa equação, esse sistema de equações, porque é matematicamente muito complexo, requer uma análise numérica, né? E a gente não tem tempo de fazer isso. Mas a gente pode fazer, que é muito importante, ou talvez mais importante até, quando a gente vai resolver problemas práticos, é uma análise de ordem de grandeza para chegar em relações de dependência entre propriedades que nos permitem gerar correlações para coeficiente de transferência de calor, por exemplo, que vai nos auxiliar na resolução de problemas. Tá? Então, o que nós vamos fazer é uma análise de ordens de grandeza, tá bom? Então, na região da camada limite, né, olhando para a equação da quantidade de movimento, essa equação aqui, nós sabemos que ela tem unidade de força por unidade de volume, certo? Então, nós temos inércia, impulso e viscosa. Nessa região interna da camada limite, os três efeitos são importantes, né? Nessa região que importa para definir o comportamento térmico. Os três efeitos são importantes. Então, eu vou fazer uma análise de ordem de grandeza termo a termo, comparativamente termo a termo, onde esses Fs maiúsculos aqui são exatamente as forças por unidade de volume, né? Só que não olhando para os termos definidos da forma diferencial, mas sim como uma forma de análise de escalas, ou seja, se aparece um du, dy, eu vou pegar as maiores variações possíveis do numerador e do denominador, ou seja, a maior variação possível de u vai ser o meu delta u, a maior variação possível vai ser o meu delta y.
ΔU, por exemplo, vai ser, lá na convecção forçada, né, não vou adiantar aqui já, mas na convecção forçada era o infinito menos zero, né? Temperatura também era Ts menos T infinito, né? Então é isso que a gente vai fazer, tá? E essas forças por unidade de volume, né, elas são colocadas aqui, tá? Eu já vou explicar. Força de inércia, força viscosa, força de empuxo. E o objetivo de toda essa análise é calcular uma velocidade característica na camada limite, né? Na convecção natural, isso é muito importante, mas é um termo que está escondido lá, né? Porque se a gente for olhar para o contorno, para os dois extremos, ou seja, y igual a zero e região externa da camada limite, a velocidade é zero, né? Mas é claro, tem um deslocamento ali. Eu quero saber quem é essa velocidade que caracteriza esse deslocamento, esse movimento do fluido na camada limite. Na convecção forçada era fácil, a velocidade característica era o infinito, né? Mas aqui isso não tá definido, né? Bom, então essa força de inércia por unidade de volume, ela vai ser aproximada, né, por diferenças, ou olhando para as escalas, esse termo aqui, ó, tá? Esse termo aqui, o du dx, né? E aí fica, na verdade, perdão, né? É como se eu estivesse multiplicando o ρ aqui, tá? Então eu ficaria com, pensa nessa equação aqui da quantidade de movimento, mas com o ρ multiplicado. Então vai ser ρ multiplica esse termo, ρ multiplica esse termo, ρ multiplica esse termo, e quando o ρ multiplica esse termo, eu vou ficar com o μ da viscosidade dinâmica, né, multiplicando d2u dy2, tá? Só essa pequena diferença, tá? Então eu vou ter ρ vezes u du dx. Ora, quem é o meu ρ? O ρ, a escala do ρ, é o ρ no infinito. Aqui eu tenho u vezes du, né? Então u vai ser a velocidade de referência e o du é o de referência menos zero. Então vai ficar u ao quadrado. E o dx, né, que é o denominador aqui, ele é L menos zero, né? É a maior variação possível de x. É isso que a gente tem, é a força por unidade de volume tendo essa escala aqui, tá? Na força viscosa. A força viscosa vai ser esse termo aqui, só que, né, multiplicado pelo ρ, de novo, μ vezes d2u dy2. Então vai ficar com μ, né, o d2u, na verdade, é d dy de du dy, né? Então o u em cima ele conta uma vez só, porque eu tenho d de du, né? Tá? E o d é simplesmente um operador, então fica u ref menos zero, né, do du, que é o ref. E aqui embaixo é dy2, e agora sim eu tenho o dy elevado ao quadrado, né? E o dy ele a escala dele é a espessura da camada limite, ou seja, o dy é delta menos zero, tá? E por fim, a força de empuxo, né, por unidade de volume, será esse cara aqui multiplicado por ρ. Quando eu tenho esse cara aqui multiplicado por ρ, eu recupero, dada a hipótese do Boussinesq, o g vezes ρ infinito menos ρ, que é o que a gente tem aqui, né? Então, a força de empuxo por unidade de volume é ρ infinito menos ρs vezes o g, tá? Notem que todas essas forças aqui, elas têm unidades de Newton por metro cúbico, tá bom? Então, o que nós fazemos é uma comparação um a um dessas forças por unidade de volume. Primeiro a gente faz compara, né? Força de empuxo com força de inércia e consegue extrair uma escala para a velocidade de referência, né? Então, fazendo uma relação de proporcionalidade ali, né? Rho infinito menos ρs vezes g igual, né, a ρ infinito o ref2 sobre L, eu isolo o ref2 e eu acho uma escala para a velocidade de referência, né, que é, obviamente, dimensionalmente consistente, porque Δρ sobre ρ é adimensional, né, esse Δρ sobre ρ aqui é dimensional, e GL tem unidades de, o produto GL tem unidades de metro quadrado por segundo quadrado. Então, quando eu extraio a raiz quadrada, eu fico com 1 metro por segundo, né?
Eu já poderia, né, de antemão, pensar, quando resolvendo esse problema, em definir, arbitrar, melhor dizendo, uma escala de velocidades, né, de metro por segundo, né, obviamente, mas como sendo a raiz de GL. Né? Só que eu não fiz isso porque eu sabia que eu ia chegar numa expressão desse tipo aqui. Tá? E agora nós fazemos o segundo par, né, que é inércia com viscosa. Então, inércia com viscosa nós já fizemos lá na convecção forçada. Vamos ver o que vai dar aqui. Né? Aqui vai dar o seguinte, vai dar o inércia, né, ρ o ref 2 sobre L, proporcional a μ o ref sobre delta quadrado. Mas aí eu já estou passando o ρ que estava aqui, né, multiplicando no numerador, para o denominador aqui de baixo, e fica μ sobre ρ que dá ni, certo? Então, isolando agora o delta, né, ou delta sobre L, eu recupero um resultado bem parecido com aquele que foi visto lá na convecção forçada, que era espessura da camada limite, né, sobre L proporcional a 1 sobre raiz de um Reynolds, né, aparente aqui, porque ele é definido com base numa velocidade de referência. É óbvio que não dá para pensar num Reynolds, né, da maneira como a gente pensa lá na convecção forçada, mas ele tem esse jeitão de Reynolds aqui, ele é um Reynolds, né, que ele é U vezes L sobre Ni. Tá? Claro, a gente pegou as mesmas forças que foram tomadas lá, né, tá? Então o resultado que deu foi o mesmo. E está faltando só uma comparação a ser feita, que é combinando os dois resultados, né? Ou seja, plugando, deixa eu só voltar aqui, plugando aqui dentro, né, dessa UREF, essa velocidade que foi calculada aqui, tá? Então eu vou pegar essa velocidade, que é raiz de Δρ sobre ρ vezes GL, e vou inserir ela aqui, substituir ela aqui. E quando a gente faz isso, né, a gente tem essa expressão, né? A gente tem essa expressão e introduzindo a hipótese de Boussinesq, ρ infinito menos ρ, né? É aproximadamente igual a ρ beta t infinito menos t, nós recuperamos essa expressão aqui, tá? Notem que tem um errinho aqui, tá, pessoal? Que tem o g aparecendo duas vezes, tá? Então esqueçam esse g aqui, tá? O g aparece uma vez só. Então, a gente fica com delta sobre L é igual a raiz quarta dessa grandeza aqui, tá? Que relaciona força, aqui está aparecendo como força viscosa no numerador e força de empuxo no denominador. Tá? E esse grupo adimensional, né, na verdade o inverso disso aqui, que seria força de empuxo por força viscosa, ele recebe um nome. Tá? Ele recebe um nome, né, é GR aqui, e é conhecido como número de Grashof. Tá? É o número de Grashof, cujo comprimento característico é o L que aparece aqui. Então ele tem o L aqui, tá? Como se fosse o Reynolds L ou o Reynolds D, né? Aqui é o Grashof L, tá? Onde o comprimento característico é o L, o comprimento da placa, tá? Então aí nós temos, né, o que é o número de Grashof? Ele é a relação entre forças de empuxo e forças viscosas. Forças de empuxo, que são as forças motrizes do escoamento, né, que levam toda a tendência do fluido a se deslocar pela convecção natural, né, diretamente proporcional à expansividade volumétrica térmica, ou seja, quanto maior a diferença de temperatura, quanto maior a expansividade, maior vai ser o Grashof, maior vai ser a convecção natural, e a força viscosa que aparece aqui embaixo, que tende a retardar esse fenômeno, uma força de atrito, uma força dissipativa que não quer que aquele fenômeno floresça, digamos assim, tá? Quer que aquele fenômeno se dissipe. Tá? Então, o número de Grashof ele faz, às vezes, né, de certa forma, para a convecção natural, ele faz às vezes do que era o número de Reynolds para a convecção forçada. Tá? E agora, né, e agora não, mas no próximo slide que a gente vai ver, né, já adiantando aqui, é uma adimensionalização das equações governantes para que a gente possa identificar os grupos adimensionais e a forma funcional da solução aqui, exatamente como a gente fez para a convecção forçada. Tá? Então, no próximo grupo de slides, a gente vai fazer isso aqui. Tá bem? Então, isso eu vou parar por aqui.